Vamos então a mais notícias aqui no Jornal Jovem Pan. Desta quarta-feira, uma emenda sancionada na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 garante um repasse de quase 6 bilhões de reais para ajustes no benefício da primeira infância. Por enquanto, o auxílio contempla apenas menores de 3 anos. E um projeto de lei que segue no Senado pode garantir os repasses para os brasileirinhos de até 6 anos. Então, a gente vai conversar agora com a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que é uma das autoras dessa emenda. Deputada, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Vitor, Lívia, muito obrigada pelo convite. Essa foi uma vitória muito importante. Eu sou presidente da frente da bancada da renda mínima. Foi uma articulação minha, do senador Alessandro Vieira, de outros parlamentares, e hoje nós tivemos essa confirmação. São quase 6 bilhões de reais a mais para a gente poder ampliar o Auxílio Brasil, contemplando as crianças que têm entre 3 e 6 anos de idade, que até então ficam de fora do benefício da primeira infância. Como você mencionou, tem um projeto que já está tramitando, que vem agora para poder regulamentar, alterar essa lei e garantir que, a partir do próximo ano, a gente cuide de toda a primeira infância e não apenas das crianças que têm até 3 anos de idade. Na prática, deputada, esses recursos voltados para esse benefício da primeira infância podem ser utilizados em que áreas? Para esse público, claro. A gente está falando do benefício da transferência de renda. Então, o Bolsa Família, que agora se chama Auxílio Brasil, ele tem vários componentes. E aí, na discussão inicial que foi feita, se restringiu o benefício da primeira infância. Quem trabalha com educação, com saúde, com direito dos pequenininhos, sabe que essa é a área mais importante para a gente investir enquanto país. Foi uma batalha que nós travamos lá atrás, mas infelizmente não tínhamos conseguido alterar. E agora, com essa vitória que nós tivemos na discussão do orçamento, o que significa na prática? Que o benefício da primeira infância, que é um adicional que a família pode receber dentro da transferência do Auxílio Brasil, ele não vai apenas até os 3 anos. Então, por exemplo, para ficar bem concreto, hoje uma criança que tenha 3 anos e 6 meses de idade, ela vai receber um outro benefício que é menor, que é da composição familiar, mas ela não recebe o benefício da primeira infância. Com essa alteração, crianças de 3 anos e 5 meses, 4, 5 anos e 9 meses, por exemplo, também vão ser abarcadas. Ou seja, é mais recurso para essa família investir em alimentos, investir na educação, cuidar dessa criança nesse momento tão importante e também que tantos brasileiros estão passando fome. E sobre esse projeto, deputada, que agora está no Senado para ampliar o alcance do programa, como é que estão as negociações? Essa votação aconteceria ainda esse ano? Sim, para que as pessoas possam entender. O que a gente fez? Primeiro, garantir espaço no orçamento. A gente precisava de quase 6 bilhões de reais a mais para incluir 7,5 milhões de crianças que têm entre 3 e 6 anos. Foi uma articulação que a gente fez no Congresso, conseguimos o espaço, o recurso, que é sempre a parte mais difícil. Agora que o recurso está garantido a partir do próximo ano, a gente precisa aprovar esse projeto que corrige a lei, que inclui essas crianças, e já está tudo bem negociado, bem conversado. Então, eu tenho bastante segurança que a gente vai aprovar, inclusive, nesse ano ainda. É uma questão super urgente, já disse hoje, mas acho que a gente consegue cada vez ter um consenso maior no Brasil de que a primeira infância é fundamental e que nessa área, cada recurso que a gente pode trazer para a educação, para garantir a nutrição adequada, é um investimento que a gente faz no nosso futuro. Agora, deputada, eu imagino que o orçamento do governo federal, o orçamento da União, seja bem similar ao nosso orçamento doméstico, por exemplo. Se, neste caso, é necessário que haja essa transferência de 6 bilhões de alguma área para ajudar na complementação desse benefício, como a senhora bem explicou, dá para dizer para a gente de onde vieram esses 6 bilhões, onde eles estavam antes para agora servir para esse projeto, essa proposta de ampliação de transferência de renda? O mais importante, sua pergunta é muito importante e para explicar por que foi tão fundamental essa vitória nesse momento. Se a gente tivesse apresentado esse projeto depois da votação do orçamento, a gente teria que fazer essa conta de onde vai tirar e onde vai colocar.
e tem muita coisa que dá para a gente tirar, tanto de, enfim, privilégio, dinheiro que está sendo usado de maneira incorreta e por aí vai. Mas como foi uma discussão feita dentro da discussão do orçamento, foi feita uma conta de chegada. Então não dá para dizer saiu desse lugar e veio para esse. Foi uma discussão quando o Congresso parou para olhar para todo o orçamento brasileiro e a gente lutou por essa prioridade. Então foi uma conta de chegada com todas as outras áreas. Mas acho importante aproveitar a sua pergunta para dizer que por mais que eu esteja celebrando essa vitória, porque é uma vitória para as crianças, é uma vitória para os nossos futuros. Tem duas coisas que me preocupam muito na lei que foi sancionada hoje pelo presidente Bolsonaro, porque a gente conseguiu garantir mais recurso para a primeira infância e para o Auxílio Brasil, mas infelizmente o presidente vetou o reajuste de verbas da educação. Então, estou falando, por exemplo, da alimentação escolar, que está com um valor super defasado. Eu estava hoje percorrendo aqui São Paulo, fui em Santo André, ouvi o relato de uma aluna que passou um ano sem merenda escolar, então me preocupa esse veto no reajuste dos recursos da educação e também que o presidente Bolsonaro tenha mantido o orçamento secreto. A gente está falando de 20 bilhões de reais, que infelizmente tem denúncias gravíssimas de corrupção e hoje, enquanto sancionava o nosso orçamento, o presidente da República vetou os reajustes da educação que eram tão importantes, mas manteve a previsão de pagamento do orçamento secreto. Tá certo, acabamos de conversar com a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Deputada, obrigada pelas informações, ótima noite. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.